primeira peça que nós produzimos foi a peça da Dona Joana Felisbina, não é mesmo? E dizia assim: Joana Felisbina, uma senhora viúva que trabalhou a vida toda como doméstica, procurou você no Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade do Estado de Mato Grosso e relatou-lhe uma situação fática que nos 15 dias de julho do presente ano corrente, por volta das 7h30, caminhava com a sua netinha na Avenida 7 de Setembro, quando fora atacada por um animal doméstico da raça canina Rottweiler, de grande porte, pertencente à senhora Carolina Dantas, moradora daquela avenida. Alega Dona Joana que foi atacada pelo animal por cerca de 5 minutos, que para ela pareceram uma eternidade, enquanto a sua netinha gritava por socorro, até que a referida dona do animal escutou os gritos e saiu na tentativa de ajudar Dona Joana. Ressalta que Dona Joana gritava muito, e aí por isso que a Carolina escutou. E que a Carolina, o tempo todo, dizia: por quê? Por que eu fui deixar esse portão aberto? A Dona Joana disse isso. Contudo, alguns transeuntes, algumas pessoas que ali passavam e que conseguiram ver essa situação, dominaram o cachorro, que estava extremamente furioso, conseguiram retirar ele de cima da Dona Joana e ela foi levada de imediato para o Hospital Regional de Cáceres, por essas mesmas pessoas que passavam na rua, então são desconhecidos. Que, porém, devido à questão da pandemia, do Covid-19 que nós estamos, a Dona Joana foi transferida para o Hospital São Luís, também localizado em Cáceres, onde ela ficou internada e passou, inclusive, por diversos procedimentos cirúrgicos devido à mordida do animal. Extremamente abalada, sem condições de arcar com as custas hospitalares, por ela ser aposentada e perceber apenas um salário mínimo mensal, bem como os demais medicamentos, inclusive depressão, síndrome do pânico, que toda essa situação trouxe para ela, ela te procurou lá no NPJ da Nemate para você solucionar esse problema dela. Ela destacou também que a ação do animal agressiva provocou nela uma dilaceração da face esquerda, nos ombros, na coxa, na região lombar, e apresentou para você, enquanto estagiário do NPJ, algumas fotos, algumas radiografias, laudos médicos, estéticos e laudos psiquiátricos. E aí a pergunta vem: enquanto acadêmico da disciplina de Prática Jurídica 2, nós já saímos da 1 e fomos para 2, observe. E estagiando junto ao núcleo de prática jurídica, tome as devidas providências jurídicas e administrativas internas do NPJ junto ao caso da Dona Joana. O que é que nós vamos fazer primeiro? Vocês estão no NPJ, chegou a Dona Joana e contou esse caso. Nós vamos fazer a ficha de triagem da Dona Joana. E aí vocês vão preencher a ficha de triagem. Lá na ficha de triagem vai pedir toda a documentação da Dona Joana, os meios de prova que ela tiver, que são as radiografias, os atestados que ela apresentou. Nós vamos colocar tudo isso na ficha de triagem e já vamos relatar o fato. Relatando o fato que a Dona Joana está nos contando, nós já vamos fazer uma boa parte da nossa petição. E aí, para discutir a petição, eu trouxe para vocês a petição de um dos nossos alunos, que eu não vou identificar quem é, tá? É só para nós seguirmos de base. Tem endereçamento? Tem. Olha lá. Ao juízo nós não sabemos qual vara, da vara judicial da comarca de Cáceres. O evento aconteceu em Cáceres, o NPJ é de Cáceres, nós estamos atuando em Cáceres, não é isso? Aí nós vamos identificar a parte. Então, nós vamos identificar a Dona Joana enquanto autora ou requerente. E nós vamos identificar a Carolina como ré ou requerida. Foi esse o nosso combinado desde o primeiro dia de aula, não é? Autor e réu, requerente e requerido. Só vamos colocar na nossa peça os dados que tiverem. No NPJ, vocês vão ter todos os dados da Dona Joana, porque ela vai nos dar. Mas lá na nossa historinha que eu passei para vocês, não tinha todos os dados, então nós só vamos colocar os dados que nós temos.
colocamos os dados que nós temos, como nesse modelo que vocês estão vendo, do número 1, identificação das partes, que tem uma procuração também ad judice em anexo, para que nós possamos atuar em prol da dona Joana, dos interesses dela. E aí nós identificamos então as partes, em seguida nós vamos colocar o nome da nossa ação. O nome da nossa ação é Ação de Indenização de Danos Morais e Reparação de Danos Materiais e Estéticos. E aí nós vamos contar o fato. A dona Joana não contou o fato quando ela foi lá no NPJ falar conosco? E nós já transmitimos esse fato para a nossa ficha de triagem. Então, se no dia que nós atendermos a dona Joana pela primeira vez, nós já fizermos o fato bem feitinho naquela ficha de triagem, o nosso fato já vai estar pronto para a nossa peça processual, que é o nosso item 2 dos fatos. Aqui o fato está totalmente bem descrito, não é verdade? Vocês observaram que no endereçamento pulamos as 5 linhas necessárias. Essa pessoa que fez essa peça colocou o número 1 da identificação das partes, tudo em letra maiúscula, né, que seria a caixa alta se fosse digitado, e ela optou por não colocar parágrafo, não colocar o espaço. Pode fazer assim? Pode. Posso colocar o parágrafo? Posso. É uma questão de estilo. O que importa é ter os conteúdos, os itens do artigo 319. Então, tem endereçamento, tem identificação das partes, tem a procuração ad judicia, o nome da ação. Fomos para o fato, contamos o fato com riqueza de detalhes, partimos para o fundamento jurídico. No fundamento jurídico, observem que nessa peça a pessoa subdividiu em tópicos e aí colocou lá número 1 da responsabilidade objetiva. Depois ela colocou número 2 do dano moral, número 3 do dano estético, número 4 do dano material. Para aí sim vir com o item, o item 4 em números romanos e tratar dos pedidos e dos requerimentos. Quanto ao espaçamento, observem lá, quando ela subdivide em tópicos, no item 3 dos fundamentos jurídicos, número 1 da responsabilidade objetiva, observem a importância de ter pulado a linha, não tornou a nossa peça mais limpa, mais nítida? Imagina se tudo isso tivesse junto, que confusão já daria numa primeira impressão? Quando eu bater o olho, eu tenho que ter uma boa imagem da minha peça. Aí, essa pessoa que fez essa peça, esse acadêmico, ele citou um artigo de lei do Código Civil, né? Que foi o artigo 936. Observe que deu o espaço do parágrafo, como se fosse com recuo. Se vocês forem ver, são 3 dedos, né? Na verdade. Se o dedo for magrinho, coloca 4, né? Que eu ensinei para vocês. Por quê? Para demonstrar que é importante esse artigo estar inserido aí. No 2 também seria o outro artigo, que é o 186. Olha o parágrafo ali importante. Se quisesse ainda pular uma linha na hora de inserir os artigos de lei, ou se fosse uma citação doutrinária, como tem lá na outra página, quando fala do dano estético, e cita Maria Helena Diniz na linha 100, 101 até a 109, posso pular uma linha da 100 para 101, eu podia pular a 101, começar a escrever na 102, parei na 109, eu pulo a 100 e começo na 101. Por quê? Porque na 111, desculpa. Por quê? Porque dá mais clareza, dá mais limpeza na nossa peça. Mas para a gente conseguir isso, olha a letra como tem que ser. Mais apertadinha e bem redondinha para dar uma boa impressão e a gente não perder espaço. Nós só temos 5 páginas para produzir tudo isso. Aí, lá no 319, diz que nós temos que fazer o nosso pedido. E o pedido está feito, não tá? Olha lá. Número 4, dos pedidos e dos requerimentos. E aí destacou por números também, 1, 2, 3. E aí a partir daí, se eu quero subdividir mais, eu posso pôr 3.1. Mas observa como pelo fato dessa pessoa ter escolhido colocar as letras A, B, C, deixou mais limpo do que se tivesse colocado 3.1, 3.2, 3.3. Esses são detalhes
e que cada um vai fazer do seu jeito. Por isso que não existe um modelo específico. Cada um tem o seu jeito. Um vai ser mais técnico, outro vai usar uma linguagem mais rebuscada, outro uma linguagem mais simplória. A base é essa. Está certa a peça? Está. Só que cada um tem o seu estilo próprio. Isso nós não podemos cobrar. Isso a OAB não pode cobrar de nós. Então, o que a gente ensina? A gente ensina o básico para que cada um faça a sua construção, construa da sua forma. Vocês vão observar que eu tenho um método de escrever, a professora Ana Paula tem um método, a professora Milton tem outro. Todos nós seguimos as mesmas bases. Qual é a base? Os requisitos do artigo 319, nesse caso. Os requisitos do artigo 319, cada um escreve de um jeito. A gente subdivide, mas cada um tem o seu jeito específico. Um dá o espaço, o outro não dá. O outro faz assim, o outro faz assado. O interessante é ter os requisitos. Depois que fez os pedidos, o requerimento, tá lá, ó. Por fim, requer por todos os meios de prova ou alegados por meio testemunhal, se tiver, né? Prova pericial e prova documental. Nós temos perícia, porque nós temos os laudos do médico e nós temos provas documentais, né? Nós temos as receitas, nós temos várias coisas para provar aí o caso da nossa assistida, que é a dona Joana Felisbina. Nestes termos, pede-se deferimento e atribui-se o valor da causa. No nosso caso aqui, nós não temos como estipular o valor da causa, porque nós só estamos simulando. Se vocês estivessem dentro do NPJ, diante de tudo que a dona Felisbina contou, nós faríamos o cálculo e colocaríamos aí o valor da causa. Observa o que aconteceu nessa petição. Não coube a cidade de Cáceres, nem a data. Olha lá, teve que pôr para fora da linha. E cadê a assinatura do advogado? Onde que ficou? E lembrem-se, enquanto estivermos no NPJ, vai o nome do professor, e se vocês tiverem a carteirinha de estagiário, já estiverem de posse dela, pode ter o nome de vocês juntos. No exame da OAB, não pode colocar o nome de vocês, não pode inventar número, não pode inventar nenhum dado. Combinado? Não. Aí vocês vão fazer então a procuração ad judícia, que é aquela que dá os poderes para que nós possamos atuar em prol da dona Joana Felipe.